Hoje, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a desacelerar por um instante, respirar fundo e abrir o seu coração para aquilo que Deus deseja falar com você neste momento. Vamos começar lembrando de uma poderosa verdade que está no livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. A palavra de Deus nos diz que Jesus prometeu algo extraordinário antes de partir. Ele disse que pediria ao Pai e que o Pai enviaria um Consolador, alguém que não estaria apenas ao nosso lado, mas dentro de nós. Esse Consolador é o Espírito da Verdade, aquele que o mundo muitas vezes não consegue compreender, porque não o vê e nem o reconhece. Mas nós podemos conhecê-lo, nós podemos senti-lo, nós podemos viver guiados por ele todos os dias. Quando Jesus terminou sua missão aqui na terra e estava prestes a voltar para o céu, ele não nos deixou sozinhos. Pelo contrário, ele nos garantiu que não ficaríamos desamparados. Ele falou em vários momentos sobre esse ajudador, esse amigo fiel que estaria conosco continuamente. E isso muda tudo, porque a vida cristã nunca foi feita para ser vivida na força do nosso próprio entendimento. Ela foi planejada para ser vivida em parceria com o Espírito Santo. Mas aqui fica uma pergunta importante. Você tem permitido essa direção? Você tem dado espaço para ele agir na sua vida? Pense nisso por um instante. Se essa mensagem já tocou seu coração, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia a minha vida hoje. A vida com Deus vai muito além de simplesmente acreditar. Ela é, na verdade, um relacionamento vivo, diário e guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia nos mostra algo profundo em Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que ser filho não é apenas uma posição, é uma experiência diária de direção, de sensibilidade, de intimidade com Deus. Jesus também declarou em João 16:7 que enviaria o Espírito Santo até nós. E em João 14:26, ele o chama de ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas. Perceba isso, nós não fomos chamados para viver confusos, perdidos ou sem direção. Existe uma voz disponível, uma presença constante, alguém pronto para nos orientar em cada decisão, em cada caminho, em cada detalhe da vida. O maior privilégio de um cristão não está apenas nas bênçãos que recebe, mas na companhia que carrega dentro de si. Mas será que temos vivido dessa forma? Muitos vivem uma fé baseada apenas em conhecimento. Sabem quem é o Espírito Santo, já ouviram falar, já leram sobre ele, mas não experimentam sua presença no dia a dia. E isso é um convite hoje, sair da teoria e entrar na prática. Porque o Espírito Santo não é apenas uma doutrina. Ele é uma pessoa real, presente, ativa, que deseja caminhar com você. E talvez hoje seja o dia de você dar esse passo. Se você deseja viver uma fé mais profunda e ser guiado por Deus todos os dias, escreva agora: quero ser guiado pelo Espírito Santo. Mas afinal, quem é o Espírito Santo? Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e talvez até sintam dificuldade de se conectar, porque não compreendem plenamente quem ele é. Mas a palavra de Deus nos revela algo poderoso. O Espírito Santo não é uma força, não é apenas uma energia. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Desde o início de tudo, ele já estava presente. Em Gênesis 1:2, vemos que, quando a terra ainda estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, desde a criação, ele já se movia trazendo ordem, vida e propósito. Ao longo da Bíblia, vemos homens e mulheres que tinham um profundo desejo de não perder essa presença. O rei Davi, por exemplo, clamou com todo o seu coração no Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo.
Olha o nível dessa oração. Davi entendia que sem o Espírito de Deus nada fazia sentido. Ele sabia que a presença de Deus era mais valiosa do que qualquer posição, riqueza ou conquista. E não parou por aí. O próprio Jesus viveu totalmente dependente do Espírito Santo. Em Mateus 4:1, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Em Lucas 4:18, Jesus declara que o Espírito do Senhor estava sobre ele, capacitando-o para cumprir sua missão. Isso nos mostra algo essencial. Se até Jesus, enquanto esteve aqui na terra, viveu guiado pelo Espírito, quanto mais nós precisamos dessa direção. Hoje, você pode tomar essa decisão. Não viver mais sozinho, mas caminhar em dependência total de Deus. Se o seu desejo é ter mais da presença de Deus na sua vida, escreva: não quero viver sem o Espírito Santo. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos algo impressionante. O Espírito Santo nunca foi distante daqueles que realmente desejavam a presença de Deus. Os apóstolos, por exemplo, não viviam tomando decisões baseadas apenas na lógica ou no que parecia certo aos olhos humanos. Eles buscavam direção. Eles oravam, esperavam, ouviam e então agiam. O livro de Atos nos mostra claramente como o Espírito Santo era um parceiro constante na vida deles. No Pentecostes, vemos um derramamento poderoso, mas mais do que um evento. Aquilo marcou o início de uma vida guiada diariamente pela presença de Deus. Eles não apenas acreditavam no Espírito Santo, eles caminhavam com ele. E essa é a palavra-chave: parceria. O Espírito Santo não veio para ser apenas uma figura distante na nossa fé. Ele veio para ser nosso companheiro de vida. Aquele que orienta, corrige, consola, fortalece e nos direciona em cada passo. Mas existe um contraste que precisamos reconhecer. Os homens da Bíblia tinham fome por essa direção. Eles desejavam ser guiados. Eles valorizavam a presença de Deus acima de tudo. Hoje, infelizmente, muitos têm deixado isso de lado. Vivem ocupados, distraídos, confiando apenas em si mesmos, e acabam se afastando dessa comunhão tão preciosa. E talvez a pergunta mais importante agora seja: você tem desejado essa presença? Você tem buscado ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, ou apenas em momentos de dificuldade? Hoje é um convite para reacender essa fome espiritual. Se você deseja ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, escreva: Espírito Santo, quero andar contigo todos os dias. Existe algo que precisamos entender com muita clareza. O Espírito Santo não se afasta de nós, mas muitas vezes nós nos afastamos dele. E isso acontece de forma sutil, com a correria do dia a dia, preocupações, decisões rápidas, distrações constantes. Vamos deixando de ouvir aquela voz suave que nos guia. Vamos confiando mais na nossa própria lógica do que na direção de Deus. E sem perceber, começamos a viver uma fé superficial, cheia de informação, mas vazia de experiência. Sabemos sobre Deus, mas não caminhamos com Ele. Mas hoje, Deus está nos chamando de volta. Porque quando o Espírito Santo ocupa o lugar certo em nossa vida, muitas das coisas que nos causam ansiedade simplesmente perdem força. Aquela confusão na mente diminui. A insegurança dá lugar à paz. Por quê? Porque Ele é o nosso ajudador. Ele foi enviado para nos guiar, nos ensinar, nos consolar e nos conduzir em toda a verdade. Ele conhece o caminho. Ele vê o que nós não vemos. Ele entende o que nós ainda não conseguimos compreender. E a Bíblia declara algo muito forte em Romanos 8,14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são verdadeiramente filhos de Deus. Isso significa que viver sendo guiado por Ele não é algo opcional. É parte da nossa identidade como filhos. É uma herança espiritual. Mas aqui está a chave. Isso exige sensibilidade, exige disposição, exige decisão. Hoje você pode decidir voltar a ouvir essa voz.
Se você sente que precisa se reconectar com Deus, escreva: Senhor, quero ouvir a tua voz novamente. Ao longo das Escrituras, vemos que aqueles que caminharam com Deus não viviam de qualquer maneira. Eles separavam tempo para ouvir, buscar e discernir a voz do Senhor. Jesus, por exemplo, frequentemente se retirava para lugares solitários. Ele subia aos montes, ficava a sós com o Pai, orava, buscava direção. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele priorizava momentos de comunhão. Os apóstolos também tinham esse hábito. A Bíblia fala sobre horários específicos de oração, momentos de consagração, decisões tomadas após buscar a direção de Deus. Nada era feito apenas por impulso. Eles entendiam que o Espírito Santo não apenas fala dentro do ambiente de oração, mas também no dia a dia, nas situações simples, nas escolhas comuns. Ele orienta, ele direciona, ele conduz, mas é importante entender algo muito poderoso. O Espírito Santo não nos obriga a nada. Ele não força decisões, ele não invade nossa vontade. O relacionamento com ele é baseado em escolha, é uma parceria. Você pode ignorar, pode resistir, pode seguir seu próprio caminho, mas também pode escolher ouvir, obedecer e confiar. E quando você começa a reconhecer a voz dele, algo muda completamente. A vida deixa de ser um caminho incerto e passa a ter direção. Você começa a perceber pequenos sinais, aquela paz interior, aquele incômodo quando algo não está certo. E entende, é Deus te guiando, porque o Espírito Santo é a própria presença de Deus em você. Ele foi enviado para te conduzir nessa jornada. E viver sem essa direção é como caminhar no escuro, mas você não precisa mais viver assim. Se você decide hoje dar espaço para o Espírito Santo agir na sua vida, escreva: eu escolho ouvir e obedecer a Deus. Sem o Espírito Santo, a vida cristã se torna pesada, confusa e muitas vezes até frustrante. É como tentar caminhar em um lugar escuro sem nenhuma luz para guiar os passos. Você até tenta avançar, mas vive inseguro, sem saber se está indo na direção certa. Mas quando o Espírito Santo está presente e ativo, tudo muda. Ele ilumina o caminho, ele fala ao coração. Ele revela coisas que naturalmente não conseguiríamos entender. A Bíblia nos mostra em 1 Coríntios 2 que é o Espírito de Deus quem revela as coisas profundas do próprio Deus. Ele conhece tudo, até aquilo que está escondido, até aquilo que ainda não conseguimos perceber. E mais do que isso, ele nos ajuda a compreender aquilo que já nos foi dado por Deus. Quantas vezes você já se perguntou qual é o propósito da sua vida? Ou quais são as bênçãos que Deus já liberou sobre você, mas que ainda não conseguiu enxergar? O Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos espirituais. Ele nos faz entender quem somos em Cristo. Ele nos mostra o que Deus preparou para nós. Ele nos ensina a viver de acordo com essa verdade. E, acima de tudo, ele é um companheiro constante, não apenas em momentos espirituais, mas em cada detalhe da vida. Na decisão que você precisa tomar, na dúvida que surge, no medo que tenta te paralisar. Ele está ali. Mas existe uma chave: proximidade. Quanto mais você se aproxima, mais você percebe. Quanto mais você ouve, mais você reconhece. Se hoje você deseja viver com mais clareza espiritual e direção de Deus, escreva: Espírito Santo, abre os meus olhos. Uma das verdades mais profundas que você precisa guardar hoje é esta: o Espírito Santo não quer ser apenas uma presença ocasional na sua vida. Ele deseja ter comunhão com você. A Bíblia fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Isso significa relacionamento contínuo, proximidade, intimidade real. Ele não quer falar com você apenas em momentos de crise, mas também nos momentos simples, no seu dia comum, nas pequenas decisões, nos detalhes que muitas vezes você nem percebe. Ele quer caminhar com você.
E talvez você nunca tenha experimentado isso de forma verdadeira, mas saiba, você pode começar hoje. Você pode agora mesmo abrir seu coração e dizer: Espírito Santo, eu quero te conhecer de verdade, porque ele não se impõe, ele se revela para quem deseja. Ao longo da caminhada, muitas pessoas descobrem que o Espírito Santo se torna o amigo mais próximo que alguém pode ter. Aquele que consola quando ninguém mais entende, que orienta quando tudo parece confuso, que fortalece quando as forças acabam. Mas essa proximidade só acontece quando você permite, quando você dá espaço, quando você escolhe silenciar o barulho do mundo para ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos encoraja a viver essa comunhão, a desenvolver esse relacionamento, a caminhar lado a lado com o Espírito Santo todos os dias. E hoje pode ser o começo de algo completamente novo na sua vida espiritual. Se você deseja iniciar ou aprofundar essa comunhão com Deus, escreva: Espírito Santo, quero ter intimidade contigo. Agora, com o coração mais aberto e consciente dessa verdade, vamos falar com Deus juntos. Pai Celestial, eu te agradeço por este novo dia, pelo fôlego de vida e pela oportunidade de recomeçar mais uma vez debaixo da tua graça. Obrigado porque, mesmo sem merecer, o Senhor cuidou de mim durante a noite e me permitiu chegar até aqui. Hoje eu reconheço com sinceridade que muitas vezes tentei viver do meu jeito, confiando na minha própria força, nas minhas decisões, nos meus pensamentos. Em vários momentos eu segui sem te consultar, sem parar para ouvir a tua voz. E por isso, Senhor, eu te peço perdão. Perdoa-me por todas as vezes em que ignorei a direção do teu Espírito. Perdoa-me quando escolhi o medo ao invés da fé, quando insisti no meu próprio caminho ao invés de confiar no teu. Mas hoje, eu decido fazer diferente. Eu te peço, Pai, ensina-me a viver uma vida guiada pelo teu Espírito. Dá-me sensibilidade para perceber a tua voz, mesmo nos detalhes mais simples. Ajuda-me a não agir por impulso, mas a buscar a tua direção antes de cada decisão. Espírito Santo, eu te convido a entrar em todas as áreas da minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas minhas escolhas e atitudes. Habita em mim de forma real, transforma meu interior e guia cada passo que eu der a partir de hoje. Se essa oração representa o que está no seu coração, escreva: Senhor, eu me rendo à tua direção. Espírito Santo, continua a trabalhar em mim a partir deste momento. Ensina-me a confiar mesmo quando eu não entender o caminho. Dá-me coragem para obedecer mesmo quando for difícil. Tira de mim toda a ansiedade de querer controlar tudo e coloca em meu coração uma fé firme que descansa na tua direção. Pai, eu te peço, ajuda-me a crescer no conhecimento de quem o Senhor é. Que o teu Espírito me revele verdades profundas, que abra os meus olhos espirituais e me faça entender tudo aquilo que já foi liberado sobre a minha vida em Cristo. Eu não quero mais viver uma fé rasa, não quero mais viver confuso, perdido ou indeciso. Eu quero viver com clareza, com propósito, com direção. Remove de mim toda distração que me afasta da tua presença. Tira toda resistência, toda teimosia e todo medo que me impede de obedecer rapidamente à tua voz. Espírito Santo, eu te entrego o meu dia, minhas decisões, meus caminhos. Guia-me com suavidade, corrige-me quando necessário e fortalece-me em cada passo. Que a partir de hoje eu viva consciente da tua presença. Que eu reconheça a tua voz, que eu ande em alinhamento com a tua vontade. Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor me ouve. Obrigado porque a partir de hoje eu entro em uma nova fase, uma vida guiada pelo teu Espírito. Eu declaro, minhas decisões serão melhores, meus caminhos serão dirigidos e meus dias serão cheios da tua presença. Em nome de Jesus, amém. E se você fez essa oração com fé, creia.
Hoje marca o início de uma nova caminhada, uma jornada de intimidade, direção e transformação ao lado do Espírito Santo. Se você acredita nisso, escreva agora: Amém, eu creio e recebo essa nova vida. Se essa oração falou com você, não foi por acaso. Deus te trouxe até aqui hoje porque Ele quer te lembrar de algo poderoso. Você não precisa mais viver perdido, confuso ou sozinho. O Espírito Santo está pronto para te guiar em cada passo da sua vida. Mas essa jornada não termina aqui. Ela começa agora. E todos os dias nós estamos aqui trazendo mensagens que fortalecem sua fé, renovam sua mente e te aproximam de Deus. Então, não saia daqui sem tomar uma decisão. Se inscreva agora no canal e faça parte dessa caminhada espiritual, porque o próximo vídeo pode ser exatamente a resposta que você está esperando. E lembre-se, quem é guiado pelo Espírito nunca anda no escuro.